Salve, chafera, de volta aqui com você agora para falar sobre isso aqui, ó. Ao candidato aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, aquela lá da clínica, a parte teórica e a parte prática, ele foi aprovado, passou nas 3, será conferida, ou seja, será entregue, expedida para ele a PPD ou a ACC, lembrando que elas são provisórias no primeiro ano, tá? Com validade de 1 ano, que é exatamente relacionado aqui ao fato dela ser provisória. Mas tem aquela possibilidade do candidato ser reprovado. E o candidato, quando ele é reprovado, ele pode repetir o exame no qual ele foi reprovado a qualquer tempo. A qualquer tempo por quê? Porque até pouco tempo a pessoa tinha que esperar lá um prazo para poder repetir esse exame. Hoje em dia não tem mais disso, tá? O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece mais esse período de interstício. Uma vez que o Detran lançou lá o seu resultado de reprovado e já abriu marcação para o próximo exame, a autoescola já pode marcar o seu próximo exame. Sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Por quê? Porque você é obrigado a fazer aquela carga horária para o primeiro exame. Se é na teórica, você foi obrigado a fazer 45 horas aulas lá. Se é na prática, você foi obrigado a fazer 20 horas aulas na prática. Confere? Uma vez que você fez essa carga horária, cumpriu essa obrigatoriedade e fez o exame e não passou, você pode fazer o exame novamente, sem que tenha a obrigatoriedade de fazer aulas complementares. Óbvio que o ideal é que você faça, que você chegue lá melhor preparado. Então, combine aí com o seu instrutor, com a sua autoescola, para você treinar mais, chegar melhor preparado. Mas só para fins de prova teórica. Se perguntar, você já sabe. Obrigatoriedade de fazer mais aulas, aulas complementares, não há na legislação. Mas consideramos que você foi aprovado nas 3 etapas, pegou a sua permissão ou a sua ACC. Então vai acontecer isso aqui, ó. O portador da PPD ou ACC provisória poderá, após 1 ano, solicitar a CNH ou ACC definitiva, solicitar ao Detran. É o Detran quem vai emitir ou não essa CNH ou ACC definitiva para você. Caso você não tenha cometido, que infrações que me impediriam de pegar a minha habilitação definitiva? Está aqui, o Detran só vai emitir para você a definitiva se você não tiver nenhuma infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Reincidência quer dizer mais de uma. Se você tiver uma infração média, não tem problema, não pode ter mais de uma. 2, 3, 4, aí lascou. Você vai chegar lá e falar, seu Detran, já deu 1 ano, a minha provisória venceu, eu quero a minha definitiva agora. Ele vai fazer uma pesquisa, aquelas infrações de natureza leve, ele vai desconsiderar, são totalmente irrelevantes para esse fim aqui, para essa finalidade. Mas se tiver alguma média, ele já vai bater o olho, opa, peraí, média, uma só? Não, não tem problema não, pode expedir a carteira dele. Opa, tem mais de uma média, aí lascou. Ou então, se tiver qualquer infração grave ou qualquer infração gravíssima, bye carteira provisória, o Detran não vai emitir a sua CNH definitiva. E aqui ainda traz a informação, ó, a não obtenção da CNH, ou seja, não conseguiu obter a CNH, o Detran não quis emitir a CNH para você, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Tudo. Você vai dar baixa naquela habilitação antiga, a PPD, que já não tem mais valor, e vai começar do zero. Do zero. As 3 etapas. Clínica, teórico na autoescola, teórico no Detran, prática de direção na autoescola, prática de direção no Detran. Tem gente que ainda pergunta, vou precisar de pagar tudo de novo? Claro, o Estado e a autoescola não vai te prestar todo esse serviço de novo de graça. Então não vacila, né, gente? Tá com a provisória? Cuidado, qualquer infração grave ou gravíssima aqui, bau. Um exemplo, transportar um passageiro sem cinto de segurança é infração grave. Eu já vi muitos permissionários, quem está na habilitação provisória, perder a habilitação dele provisória por conta disso. Alguém estava lá atrás sem cinto. Ele não se atentou. Então fique ligado nisso, está transportando alguém, ó, na moto, viseira fechada, capacetinho certinho, tudo bonitinho. No carro, cinto de segurança, tudo bacana. Todos os ocupantes do veículo, para não entrar, não incidir em nenhuma dessas infrações aqui, grave, gravíssima ou reincidente em média, e perder a sua habilitação provisória. Lembrando que aqui está falando da não obtenção da CNH, tá? Se o Detran mudar isso aqui, olha só como é que o Detran pode pegar a gente. Você coloca assim, a não obtenção da PPD
obriga o candidato a quê? Veja bem, está falando de PPD. PPD é carteira provisória. Se você ainda não pegou a provisória, é porque você não passou nem nas 3 etapas do processo de habilitação. Então, o que você tem que fazer? O que você teria que fazer se você não conseguiu obter a PPD? Repetir o exame no qual você foi reprovado, né? Seja lá na teórica ou na prática. Isso é para quem não obteve a PPD. Presta atenção, aqui está falando definitiva, ó. A não obtenção da CNH, carteira definitiva. É alguém que já tinha a PPD, a provisória, e está pedindo o Detran para emitir a CNH. Nesse caso, se ele não conseguiu pegar a CNH, é porque ele cometeu qualquer infração grave ou gravíssima ou foi reincidente em média, e então ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Renovação da habilitação, a gente precisa renovar ela depois, não. Só cuidado para não confundir troca de PPD na CNH com renovação. Trocar PPD na CNH é uma coisa, isso não é renovar a habilitação. Tá? Aparece lá que venceu, mas venceu o quê? Venceu a PPD. O seu exame médico, a sua avaliação médica, que é o que renova a sua CNH, a sua habilitação, ainda não venceu. Então, a renovação da habilitação consiste em ser aprovado nos exames físico e mental. Físico e mental. Aquele que você chama de exame de vista lá na clínica, vou lá fazer o exame de vista para renovar a CNH. Pois é exame físico e mental. Tem que fazer o psicológico? Não, professor. Psicológico só se exercer atividade remunerada. Ó. Exerce atividade remunerada. É o condutor profissional, o motoboy, o motofrete, o taxista, o motorista do ônibus, do caminhão, da carreta, do Uber. Esses são motoristas profissionais. Por eles terem esse EAR aqui na habilitação deles, eles têm que fazer, além do físico e mental, que é o que todo mundo faz, eles têm que fazer também o psicológico. E quais são os prazos que a gente precisa renovar esses exames? A cada 10 anos, a cada 5 anos ou a cada 3 anos, depende da sua idade, tá? Se você tem menos de 50 anos de idade, veja bem, ó, antes dos 50 anos de idade, você pega a renovação de 10 anos, tá? Você faz 50 anos amanhã. Hoje você pode ir lá no Detran e falar assim, eu quero renovar minha habilitação. Já corre lá na clínica e faz esses exames aqui hoje. Você ainda tem 49 anos, 11 meses e 29 dias, né? Ainda não fez os 50. Se você, um dia antes de fazer 50 anos de idade, você ainda entra aqui nos 10 anos de validade, tá? Agora, no dia do aniversário de 50, já não entra mais. E a validade de 5 anos é para quem já fez 50 anos de idade até os 69. Se chegar nos 70, aí já vai valer só 3 anos. Lembrando que vale ao dia do aniversário, tá? Tem 69 e vai fazer 70 amanhã, não tem problema. Vou lá hoje e ainda pega 5 anos. Agora, no dia do aniversário de 70, aí já pega 3 anos. Guarde esses prazos daqui, tá? 10 anos, 5 anos, 3 anos. E essas idades, cuidado para não confundir que não é com 50 que a gente pega 10 anos, é com menos de 50. Um dia antes do aniversário de 50 ainda pega 10 anos. Está aqui, ó, antes dos 50. Isso aqui pergunta bastante em prova. Quem tem categoria C, D ou E, além disso aqui, ó, exame físico, e mental e psicológico, ele precisa fazer também o exame toxicológico, que a gente vai falar melhor dele daqui em diante. Lembrando que o médico, esse bacana que está aqui, ó, que te avalia lá na clínica, ele pode estabelecer prazos menores quando julgar necessário. Está vendo esses 10 anos, 5 anos e 3 anos? Isso aqui é o Código de Trânsito que estabelece, ó, essas idades aqui nesses prazos. Mas o médico examinador, aquele que te avalia, pode falar assim, ó, você tem menos de 50 anos, mas eu não vou te dar 10 anos de validade, não. Vou te dar só 3 anos de validade. Porque você tem alguma anomalia aqui que requer acompanhamento em prazos menores, eu preciso que você volte aqui em 3 anos para ver como é que evoluiu essa anomalia. Seja lá uma perda de visão, uma perda de audição, ou o que for. É ele que vai avaliar e vai estabelecer. Isso também é questão de prova, tá? Sobre o exame toxicológico, olha, os condutores das categorias C, D ou E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH. Então, quem quer, ó, você tem categoria B, por exemplo, e está querendo, almejando a categoria C, D ou E, se você tem B, você não chega na E não, tá? O máximo você vai chegar na C ou na D. Mas quem já tem C e D, já consegue chegar na E. Tentando, junto ao Detran, qualquer uma dessas categorias, que é a obtenção delas, você tem que fazer o exame toxicológico e ele tem que dar negativo. Se ele der positivo para o uso de drogas, não libera, tá? Também na renovação. A gente está falando aqui de renovação, né? Aquela de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos. Na renovação também vai ter que fazer o exame toxicológico. Só os condutores das categorias C, D ou E. Se liga aí, hein? O exame toxicológico precisa ser refeito
a cada período de 2 anos e meio. Isso aqui é o que a gente chama de exame periódico. Pensa comigo. O camarada que tem 10 anos de validade na CNH, ele vai ficar 10 anos sem fazer exame toxicológico? Não vai. Então, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, ele tem que voltar lá no Detran e fazer um novo exame toxicológico. Esses são os intermediários, tá? Para os condutores das categorias CDOE com idade inferior a 70 anos. Isso aqui é obrigatório só para quem tem menos de 70 anos. Professor, então quer dizer que se o motorista da categoria CDOE tiver 70 anos de idade, ele não precisa fazer esse exame intermediário aqui, não? Não precisa. Sabe por quê? Porque a validade da habilitação dele, esse cara de 70 anos aqui, é só de 3 anos. E 2 anos e meio para 3 anos, 6 meses, seria injusto fazer ele voltar ali, dali 6 meses para poder refazer o exame, sacou? Então, quem tem menos de 70 anos de idade, além de fazer o exame toxicológico na obtenção e na renovação da CNH, a cada 2 anos e meio precisa fazer um toxicológico também. Esse exame buscará aferir, ou seja, verificar o consumo de substâncias psicoativas. Então, quando você fica tentando, é maconha, é cocaína, é LSD, é rebite, é qualquer tipo de psicoativo que cause dependência, que comprometam a capacidade de direção, que comprometa a sua capacidade de dirigir. E ele deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias. Quer dizer que se você usou qualquer uma dessas substâncias psicoativas de 90 dias para cá, vai pegar. Tem que pegar. Usou com 100 dias, vai pegar? Não é obrigado a pegar, mas pode pegar. Pode pegar com 110, 120 dias. O que a legislação diz é que o exame tem que pegar quando for um uso em prazo menor que 90 dias. E olha quem apareceu por aqui. É ele, né? O Fiscalino. Fiscalino, fala aí, Fiscalino. Tá chamando a atenção por causa que tá na tela aqui, ó. Dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro é infração gravíssima vezes 5. Pega aquela multa gravíssima e multiplica o valor dela por 5. Em caso de reincidência, quer dizer, segunda vez que pegam o camarada sem exame toxicológico dirigindo. E reincidência, gente, é sempre no prazo de 12 meses. Não esquece isso não, tá? Aí a multa não vai ser 5, não, vai ser 10, vezes 10 e ainda dá suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Aí você pensa um motorista profissional. Além de tomar a multa vezes 10, suspendeu o direito de dirigir dele por 90 dias. Como é que ele vai trabalhar? Lascou, né? Tem essa infração aqui também, que é dirigir veículo tendo obtido resultado positivo, quer dizer, ele fez o exame, né, na infração anterior, ele não fez. Aqui ele fez e deu positivo. E mesmo assim, foi dirigir. Nesse caso, a infração é gravíssima vezes 5, mesmo caso do anterior. E em caso de reincidência, também mesma coisa. Sobe para 10 e dá suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Tem ainda uma terceira e última situação, que é o deixar de realizar aquele toxicológico periódico. Aquele de 2 anos e meio em 2 anos e meio, tá? Após 30 dias de vencido, olha, deu os 2 anos e meio, você tem 30 dias para ir lá fazer esse exame toxicológico. Se não fizer, aí a infração e as punições são essas aqui, ó. Infração gravíssima vezes 5 e essa penalidade será aplicada pelo Detran após 30 dias de vencimento. Ela é muito conhecida, essa multa, como multa de balcão. Por quê? Você não é parado lá no trânsito, não. Aquelas anteriores que nós vimos, dirigir sem fazer exame toxicológico, dirigir com toxicológico dando positivo, quer dizer, constou droga, aquelas é o policial que para lá na rodovia, vê lá no seu prontuário, vê essas informações lá e te autua. Essa aqui não, essa aqui é a multa de balcão. Por que balcão? Porque não é no trânsito, é o Detran lá dentro. O Detran está esperando lá. Deu os 2 anos e meio, ele está vigiando, esperando passar dos 30 dias, após 30 dias, tá vendo? Para te aplicar essa multa aqui. A famosa multa de balcão. E agora a gente vai falar sobre categorias de habilitação. Para que serve a categoria A? Para que serve a categoria B, C, D ou E? São só essas 5 categorias. Lembrando que a ACC não é categoria, é um tipo de habilitação específico para conduzir ciclomotor. Se liga aí, hein? Uma coisa que você não pode fazer, porque o Detran não vai te perguntar desse jeito, é vincular essa categoria a um modelo, a uma espécie de veículo. Seria uma Kombi? É uma van, é uma Honda Bis, é uma Pop. Não faça isso, o Detran não vai fazer. Eu sei que para você, para memorizar, facilita se você fizer isso, mas isso vai te colocar numa enrascada. Então não tente vincular a categoria a uma espécie de veículo.
O Detran sempre vai ser técnico. Ele vai perguntar sobre o número de lugares, peso, carga e é por aí. Começando então na categoria A. A categoria A, ela serve para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. Professor, 3 rodas é um triciclo. Eu posso conduzir um triciclo com a categoria A? Pode. Triciclo pode. Quadriciclo não. Isso aqui é um quadriciclo. Não pode conduzir com a categoria A. E teria que ser categoria B. Tá ligado? E aqui ainda diz que pode ser com carro lateral ou semi-reboque. Carro lateral é esse veículozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse que vem acoplado ao lado da motocicleta. Eu já vi esses carrinhos laterais para transportar carga, botijão de gás ou coisa do tipo. Pessoas assim, apesar de eu saber que existe, eu nunca vi. Assim, pessoalmente, eu não me lembro de ter visto. Mas existe e é permitido. Professor, por que está escrito sidecar aí? Sidecar é uma forma americanizada de dizer carro lateral. Se você dividir isso aqui ao meio, ó, car é carro, side é lateral. Como o brasileiro adora americanizar as coisas, eu já vi cair no Detran, ao invés de perguntar carro lateral, colocar sidecar. É o carro lateral em inglês. E quando fala semi-reboque, é a carretinha. Tá vendo aqui? É claro, gente, quando a gente estuda mais a fundo, a gente percebe que isso aqui é um reboque, não é um semi-reboque. Mas, talvez por um deslize, o Conselho Nacional de Trânsito colocou lá na resolução semi-reboque. Vamos perguntar na prova. Para todos os fins, vamos responder aí semi-reboque. E para finalizar essa parte da categoria A, a gente ainda tem informação que abrange também, a categoria A abrange também todos os veículos que você pode conduzir com a ACC. A ACC, lembrando, não é a categoria de habilitação, é uma autorização para conduzir ciclomotor. Quem tem a categoria A, obviamente, pode conduzir um ciclomotor para o qual se exige a ACC. O contrário já não é válido, tá? Quem tem a CC não pode conduzir motocicletas, motonetas não pode, só o ciclomotor mesmo. E agora a categoria B. Quando chegar nessa parte da categoria B, a gente vai se atentar a duas coisas. Se o veículo é de passageiros ou se o veículo é de carga. Sempre a partir da categoria B, seja B, C, D ou E, a gente vai sempre se atentar a essas duas coisas. O veículo é de passageiro ou é de carga? E é com base nisso aqui que você vai responder a sua pergunta. A categoria B é o que eu chamo de categoria do até. Até. Viu que está até destacadinho aqui em amarelo, que é para você guardar. A categoria B é a categoria do até. Porque ela vai ficar sempre limitada a esse número de lugares e a esse peso. Guarde esse número a 8 lugares, 3.500. Lembrando que 8 lugares é apenas para passageiros. O lugar do condutor nunca conta. Então lá na prova você fala excluído o condutor. Sim, é excluído. Não conta o condutor. Só lugar para passageiros. E 3.500 de PBT. O que é PBT? Não sei se você já reparou, mas na lateral de caminhões, veículos de maior porte, normalmente tem uma plaquinha preta ou um adesivo desse tipo aqui, ó. E lá você tem 3 informações. Você tem o que é tara, que é representado pela letra T. Você tem a lotação, que é representado pela letra L. E você tem o PBT. É importante você saber o que é isso aqui, porque isso pergunta em prova. Tara é o peso do veículo. O peso do veículo. Só do veículo e seus componentes, equipamentos, fluido de arrefecimento, combustível que está no tanque, roda sobressalente. A tara é o peso do veículo acrescido desses componentes, o que compõe o veículo. Passageiro compõe o veículo? Não. Ocupantes compõem o veículo? Não. Carga compõe o veículo? Não. Então, passageiros, carga, ocupantes não fazem parte da tara, eles entram na lotação. Então, guarde isso. Tara é o peso do veículo, sem passageiros e sem carga. Acrescido da caixa de ferramenta? Sim, caixa de ferramenta não é passageiro nem carga, então compõe o veículo. Acrescido da roda sobressalente? Sim, a roda sobressalente não é passageiro nem carga, então ela compõe o veículo. Acrescido do fluido de arrefecimento que está ali dentro, vai gerar peso, não vai? O arrefecimento você bota ali no veículo. Do combustível que está no tanque, tudo gera peso. Se não é passageiro e não é carga, então é tara. O que for passageiro ou carga é lotação. E o PBT é a soma dos dois. Quando você soma a tara mais a lotação, você tem o peso bruto total. Vamos imaginar que um caminhão lá tem 2.000 quilos de tara. Esse é o peso do veículo, sem passageiro, sem carga. A lotação dele, vamos supor que seja 3.500. Aí é o quanto ele pode transportar de peso. Quando você soma essas duas coisas, você tem o peso bruto total. Nesse caso aqui vai dar 5.500.
E aí o camarada olha para aqui e fala assim, com a categoria B eu posso conduzir um veículo com até 3.500. Ele olha lá na lateral do caminhão, tem esse 3.500 aqui, ele acha que ele pode conduzir esse caminhão com a categoria B. Pode conduzir esse caminhão aqui com a categoria B? Não pode, porque não é 3.500 de lotação, aqui fala 3.500 de PBT. É essa somatória aqui que você tem que ficar atento, ó. Se essa somatória tiver até esse limite aqui de 3.500, você pode conduzir com a categoria B. Se tiver mais de 3.500 aqui nesse PBT, aí não pode. Até 3.500 de PBT é caminhonete. Passou de 3.500 é caminhão. Aí é só com a categoria C, que é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Quando chega na categoria C, é a categoria do mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque passageiro continua mantendo o até, porém quando chega na carga, aí já pode ter mais, ó. Mais ou menos. A categoria B, gente, guarde isso, a categoria B é a categoria do até. Tudo nela é até, ela tem limite, só pode ir até ali, só até 8 lugares, só até 3.500. Quando chega na categoria C, é a categoria do mais ou menos. Na carga pode ser mais, porém nos passageiros tem que ser menos, até 8 lugares, guarde isso. E quando chega nessas duas bonitonas aqui, ó, categoria D e E, aí já é a categoria do mais. Tudo ela pode mais, ó, mais de 8 lugares, mais de 3.500 de PBT. Conseguiu perceber que em todas as categorias a gente falou de passageiro e carga? Olha aqui, ó, passageiro, carga. Olha aqui de novo, ó, passageiro, carga. Olha aqui de novo, ó, passageiro, carga. Conseguiu perceber também que eles sempre repetem as mesmas proporções, ó, 8 lugares, 3.500. 8 lugares, 3.500. 8 lugares, 3.500. O que muda de uma categoria para outra? É só essa parte que eu destaquei aqui, de amarelo e cinza, ó. A categoria B é a categoria do até, a categoria C é a categoria do mais ou menos, e a categoria D e E, as categorias D e E, são a categoria do mais. Então pronto, não tem tanta coisa assim para decorar. Você só precisa saber desse macetinho. Categoria do até é o B. Categoria do mais ou menos é a C. Categoria do mais é a D e E. O resto aqui só repete. Só repete. E aqui ainda fala sobre o motorhome. O que é motorhome? É o veículo casa, mais uma vez, a forma americanizada de falar a coisa, né? Motorhome. Home é casa, motor vem de veículo. Tá vendo aqui? É um veículo que é uma casa. Perceba que isso não é um trailer. Um trailer ele é puxado por outro veículo, não é o caso. Aqui o próprio veículo já é a casa. Então ele é chamado de motorhome. Para conduzir um motorhome, qual categoria que eu preciso? Vai seguir os mesmos parâmetros que aqui em cima, gente. Os mesmos parâmetros. Tudo que a gente viu aqui até agora vai valer para o motorhome. Só vai mudar quando falar do PBT, que você aprendeu que é 3.500, você vai mudar para 6.000 quilos. Pronto, o resto é tudo a mesma coisa. Professor, então quer dizer que com a categoria B eu posso dirigir um motorhome de passageiros com até 8 lugares ou de peso bruto total com até 3.500? Não, até 6.000 quilos. É só substituir o 3.500 pelos 6.000 quilos. Se eu tiver a categoria C, eu posso dirigir um motorhome de passageiros com até 8 lugares ou de carga com mais de 6.000 quilos, não 3.500. Substituo o 3.500 pelos 6. Se eu tiver a categoria D ou E, professor, eu for dirigir um motorhome passageiro mais de 8 lugares, carga mais de 6.000 quilos. Fechou? Pronto. O que nós vimos até agora, nós vimos a categoria A, categoria B, C, D e E, para veículos de passageiro e de carga. Isso aqui responde 95% da sua prova. 95% das questões que vão cair na sua prova está dentro disso que nós vimos aqui até agora. Então, se você quiser parar por aqui, eu não quero ver mais sobre categorias de habilitação, tá bom? Já encheu muito a minha cabeça. Ótimo. 95% você já tem garantido na prova. Mas tem umas questõezinhas ainda que pode cair lá, que é sobre veículos conjugados. Ah, lembrou da carreta? Conjugado, ó. Um puxa e o outro é puxado. É o caso da carreta. Pois é, pode acontecer. Mas é 5% só. Então, se você tiver tempo e disposição, espaço ainda nessa mente aí, a gente vai ver aqui sobre veículos conjugados. Olha lá. Veículos conjugados. Sempre fala veículos conjugados. Nós vamos lembrar no plural, ó. Plural. São 2 veículos acoplados. Nós temos a UT, que é a unidade tratora. Isso significa o veículo que puxa. O veículo que está puxando o outro. E nós temos a UA, que é a unidade acoplada, que é o veículo que é
puxado. Então tem aqui os exemplos para vocês direitinho, bonitinho, não tem como errar. A unidade tratora para cada categoria vai seguir exatamente aquilo que nós vimos no slide anterior. Categoria B é a categoria do até, não é? Até, até. Olha, mantém até as mesmas proporções, ao mesmo lance lá de 8 lugares, 3.500 PBT, também não muda nada. Quando falar de unidade tratora, é só o que a gente já viu até agora. A categoria C, a categoria do mais ou menos, ó, tem o até e tem o mais, mantendo a mesma coisa dos 8 lugares e os 3.500, ó. Categorias D ou E, é a categoria do mais, ó, mais, viu? Não muda nada. Aqui na unidade trator, o que está puxando, é só o que a gente já viu até agora. Não muda nada. Agora, na parte que é acoplada, aquela parte que vem lá atrás, aí muda. Categorias B, C e D vão seguir essa regra aqui, ó, até 8 lugares, menos de 6.000 quilos. Menos. Se tiver 6.000 quilos, já não pode com essas categorias B. Eu estou falando do veículo aqui, tá? O que é puxado, ó. Professor, mas aí está mostrando veículos de carga. Olha, tudo bem. Aqui é para transportar carga, aqui é para transportar carga. Mas existe veículo que é puxado que tem lugares, em vez de para transportar carga, para transportar pessoas. Então a gente tem que observar aqui o até. B, C e D vai ficar no até 8 lugares, menos 6.000 quilos. Tudo que passar disso é categoria E. A categoria E você vai poder dirigir com mais de 8 lugares, com 6.000 quilos ou mais, tá vendo? Porque 6.000 quilos, ó, já existe categoria E, ó. Menos de 6.000 quilos, B, C ou D. E por fim, ela pode ter também mais de uma unidade acoplada. Aqui nós temos uma unidade acoplada, que é acoplada aqui atrás da carreta. Aqui nós temos uma unidade acoplada, que é acoplada aqui atrás do carro, do automóvel, do engate aqui. Esse automóvel poderia colocar uma outra carretinha dessa aqui atrás aqui, ó, e puxar? Poderia, se o condutor tiver a categoria E. Você quer ver um caso muito comum, que eu já vi gente tomar multa por causa disso? Esse que está na tela aqui, ó. Tem um automóvel com a carretinha atrás e um outro automóvel com as rodas da frente sobre essa carretinha. O que a gente tem aí? Nós temos 3 veículos tocando o solo. 3 veículos. O automóvel, a carretinha e outro automóvel. Então, o que aconteceu? A unidade tratora, aquela que está na frente ali, ó, está puxando 2 veículos. Ele está puxando a carretinha e um outro veículo que está acoplado na carretinha. E aí entra nisso aqui, ó, mais de uma unidade acoplada. Nesse caso, exige categoria E. E o camarada achou que poderia ser só com a categoria B, então dançou. Fique ligado nisso que está na tela aqui, tá? Unidade tratora, só repete o que a gente já viu até agora. E a unidade acoplada, aí você vai perceber B, C ou D, até 8 lugares, menos 6.000 quilos. Categoria E, aí já não tem limite mais, fique à vontade. Fechou? Bastante informação? Volta aí o vídeo, assiste de novo. Desde lá da parte da categoria A até aqui, onde a gente fala dos veículos conjugados, porque com certeza isso pode valer tanto para a prova, como vai valer também para o seu dia a dia depois como motorista. E aqui a gente vai ver as mudanças e adição de categoria. Olha de novo aqui, a separadona, a diferentona, ela, ó. É porque ela nem é mudança. Aqui a gente está falando de mudança de categoria. Qual o prazo que eu tenho que esperar de uma para outra? Todo mundo aqui é mudança. Só ela aqui é bonitona que não é mudança. É adição de categoria. Porque ela não muda, ela adiciona, sacou? Entre a categoria A e B, o prazo é livre. Se você tem categoria A e pretende obter a categoria B, tem que esperar tempo nenhum. Chega lá na autoescola, tirei minha carteira A ontem. Hoje eu quero dar início aqui para adicionar a categoria B. Beleza. Ou o contrário também, você tem categoria B e quer adicionar A, livre. O dia seguinte, se você conseguir a categoria B, você pode chegar na autoescola, eu quero agora a categoria A. E pronto. É livre, não tem prazo, tá? De B para C, tem que esperar 1 ano. E olha, aquele 1 ano de carteira provisória conta, tá? Muita gente tem dúvida nisso, mas conta. No dia que você vai lá no Detran pedir para trocar a provisória na definitiva, você já pode dar entrada para começar a tirar a categoria C. De C para D, 1 ano. E de D para E, 1 ano. Então, as mudanças aqui, tirando essa primeira que é a adição, né? Normalmente elas têm o padrão de 1 ano. Só a primeira aqui que é livre, que é a diferentona, não é? Só que aqui, gente, vocês perceberam que ficou na cor laranja aqui? Por quê? Porque aqui fala que é 1 ano se for proveniente da categoria B. Como assim?
O camarada que tem a categoria D, o Detran vai puxar no histórico dele lá. Puxa aí na ficha desse camarada aí, no RENASH dele, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Puxa aí. Ele tem D. Antes da D, ele tinha era B. Ó, ele veio da B direto para D. Ele mudou aqui, de B direto para D. Mas pode isso? Pode, daqui a pouquinho vocês vão ver sobre isso. Então, se o Detran perceber que você tem D, mas que você veio direto da B, ó, se proveniente da B, você tem que esperar 1 ano com a categoria D para mudar para E. Agora, se você tem D, porque você veio da C, ó, o tempo é livre. Ou é livre quando vier da C. Tem D, tem que saber de onde você veio. Veio da B, tem que esperar 1 ano. Veio da C, é livre, não precisa esperar 1 ano. Tá? E como eu disse para você que tem como pular a categoria, tem mesmo. Ó, de B para D, esperando 2 anos. Ah, professor, então quer dizer que em vez dele ficar 1 ano e mudar para C, e depois mais 1 ano mudar para D, ele soma esses 2 anos, ó, 1 mais 1, virou 2 e pulou direto para D. Então, quer dizer que se ele esperar mais 1, ficar 3 anos com a B, ele pode ir na E? Não. Calma aí, meu querido gafanhoto. Calma, relaxa. Porque o Código de Trânsito não permite pular 2 categorias. Permite pular 1. Você pode pular 1 aqui, pode. Tá? 2, não. E nesse caso, 2 anos. Olha, se eu posso pular 1, então eu posso pular de A para C. Não pode, porque A é a diferentona, lembra? Ela não se mistura com as demais. É só L e a B aqui. A Bzinha é a única que consegue relacionar mais ou menos com ela. Ela é diferentona. Mas de C para E tem como. De C para E, bora ver? C para E, ó. Ué, professor, mas está 1 ano aí, por quê? Não teria que esperar 2 anos? Não. Porque aqui, ó, se você somar 1 com 1, dá 2. Mas se for 1 com livre, né, que tem essa possibilidade, então o Código de Trânsito permite que você pule uma categoria aqui, exigindo só 1 ano de você. Olha só, que curiosidade, né? Então fica fácil para você saber, se na sua prova perguntar qual o prazo de mudança de uma categoria para outra. Você só precisa decorar 2. Essa aqui e essa aqui. Por que eu só preciso decorar essas 2, professor? Porque qualquer outra vai ser 1 ano. Todas as outras vai ser 1 ano. Ó. Tudo 1 ano. Sacou? Sabendo que de A para B e B para A é livre. E de B para D é 2 anos, qualquer outra coisa que o Detran perguntar, você já sabe, é 1 ano. Facilitou sua vida? Ótimo, né? Outra coisa, categorias D e E, além dos prazos aqui, o Detran vai ver se você tem 21 anos de idade, tá? Tem que ter 21 anos, senão você não tira D e E, não. Mas tem como chegar na D com menos de 21, professor? Tenho. Por exemplo, com 18 anos, ele pegou a B. Aí ficou 1 ano com ela, ó, aqui ele tinha 18 anos, né? 1 ano com ela e chegou na C com 19. Ficou mais 1 ano com a C, chegou na D com 20. Ó. Ele já pode pedir a categoria D? Não. Ele tem o prazo de habilitação, mas não tem a idade ainda, tá vendo? Ele precisa ter 21 anos de idade, se liga nessa. E presta atenção, porque a legislação de trânsito também cria algumas restrições, alguns impedimentos para quem quer fazer essas mudanças de categoria, tá? Olha aqui, ó. Ao solicitar a mudança de categoria para C, D ou E, o condutor não pode ter mais de uma infração gravíssima em seu prontuário nos últimos 12 meses. Como é que funciona isso? Você chega lá no balcão do Detran e fala assim, eu quero tirar a carteira C, D ou E, mudar, né? Você está vindo de outra categoria. Ele vai puxar lá a informação do seu prontuário, do seu RENASH. As infrações de natureza leve, média e grave são irrelevantes para ele, ele não quer nem saber. Não vai te impedir de nada. Agora, se tiver infração gravíssima, ele já vai acender um alerta lá. Opa, gravíssima? Quantas tem aí? Só uma. Oh, não, então, beleza, está liberado. Não tem mais de uma. Tem mais de uma gravíssima aqui, ó. Aí, meu amigo, você não consegue mudar, tá? Você tem que esperar aqui os 12 meses para essa infração gravíssima, ou pelo menos algumas delas, né, saírem do seu RENASH, do seu prontuário. E aí, quando tiver reduzido para uma só, ou nenhuma, aí você consegue voltar lá e pedir para fazer a mudança para a categoria C, D ou E, que aí o Detran vai liberar. E, atenção, essa restrição de prontuário não é aplicada na adição das categorias A ou B. De novo, né? A ela aí, a diferentona. Ó. Essa restrição não se aplica quando é adição. Você tem B e quer adicionar A, tem A que adicionar B, não tem esse negócio de infração gravíssima, não. Pode chegar lá,
com o prontuário sujo do jeito que for, o Detran vai ter que deixar você fazer ali a adição de categoria. Nessa tela, a gente vai falar de veículos que a gente deve utilizar para fazer o exame de direção. Por que eu tenho que ver isso? Porque nós vimos agora há pouco qual veículo que cada categoria te permite conduzir. Mas isso que nós vamos ver aqui é diferente. Isso aqui é no dia do exame lá no Detran. O Detran não vai deixar você fazer exame no menor veículo, não. Em alguns casos, ele vai exigir que você faça num veículo maior um pouco, tá? Então, bora ver isso. Quando você está tirando uma ACC, uma autorização para conduzir ciclomotor, o ciclomotor tem que ser exatamente as características de um ciclomotor. Até 50 cilindradas, até 4 kW de potência se for elétrico. Não mudou nada, né, em relação ao que a ACC já te permite dirigir. Na categoria A, a motocicleta tem que ter mais de 120 cilindradas. Olha, que já não é qualquer motocicleta, tá vendo? Quer dizer que até 50 cilindradas é ciclomotor. 60 cilindradas já é motocicleta. Já mudou. E eu posso fazer exame numa motocicleta de 60 cilindradas? Não, não posso. Por quê? Porque a legislação exige que a motocicleta tem que ter no mínimo 120, mais de 120, né? Mais de 120 cilindradas. Pode fazer numa de 120 cilindradas, gente? Não pode, tem que ter mais de 120. Se existir, eu acho que não existe, mas se existir uma moto com 121 cilindradas, pode fazer nela, porque tem mais de 120. Me veio à cabeça aqui agora a 125, né? Bem famosa. Essa pode, não tem dúvida. Mas se existir alguma com 121, está liberado. Pode fazer numa 125? Pode. Pode fazer numa 200 cilindrada? Pode. Numa 1000 cilindrada? Pode. Você não é obrigado a fazer numa 1000 cilindrada. Tem que ser mais de 120. Tá? Passou disso, aí é a cilindrada que você quiser. Na categoria B, um automóvel normal tem aí até 8 lugares. Na categoria C, tem que ser um veículo de carga com no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Lembre-se, não precisa estar com o peso em cima dele. É o que consta no documento. O caminhãozinho da autoescola lá, eles vão olhar no documento dele. O PBT dele é 6.000 kg. Então, pronto, pode fazer exame dele. Lembrando que a categoria C te permite conduzir veículos com mais de 3.500 kg de PBT. Tá lembrado? Nós vimos na parte de categoria? Pois é. Mas pode fazer exame num de 3.500? Não pode. Tem que ser no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Cuidado. Vou repetir, vou reforçar. Cuidado para não confundir isso. Na prova, eles podem te perguntar qual categoria, qual veículo você pode conduzir com a categoria C. É esse aqui, 13.500. Agora, presta atenção. Se ele perguntar qual veículo você tem que apresentar para fazer exame de direção para a categoria C, aí esse de cima aqui não serve não. Tem que ser pelo menos 6.000 kg de PBT. Na categoria D, mínimo 20 lugares. Se tiver 20 lugares, já pode, tá? Lembrando que a categoria D é para veículos que tenham mais de 8 lugares. Aí você pode chegar lá e fazer um sprint, por exemplo, que tem 15 lugares? Não pode. Tem que ser pelo menos 20 lugares no dia do exame. E a categoria E é uma combinação de veículos. Aí você tem que ter a UT, que é a unidade tratora que puxa, mais a UA, que é a unidade acoplada, que é lá de trás. Onde o semi-reboque é a UA, tá, gente? Semi-reboque é a UA, a parte de trás, aqui é puxada. O semi-reboque tem que ter no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Qual a diferença desses 6.000 kg aqui para esses 6.000 kg aqui? É porque aqui em cima é o caminhão todo 6.000 kg de peso bruto total. Aqui embaixo não. Só a UA, só a unidade acoplada. A parte de trás tem que ter 6.000 kg de peso bruto total.